Na correria da vida, enquanto nos apressamos para atender às necessidades básicas de nossa família, podemos ser tentadas a negligenciar uma necessidade mais profunda. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Talvez você esteja oferecendo ao seu marido, seus filhos, coisas básicas como refeições e roupas, e você abençoa sua família dessa forma. Mas você está negligenciando algo que pode ser um presente precioso e inestimável? Estou falando sobre procurar maneiras e oportunidades no seu dia a dia para investir em palavras de bênção. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. O que você faz quando tem um tempo extra, como todos tivemos durante a fase de isolamento do Covid? Você acabou passando mais tempo assistindo Netflix do que o normal? Mais tempo no Instagram ou no Pinterest? Ou você aproveitou para conversar mais com seu filho ou com seu marido? Às vezes pode ser estranho aprofundar a conversa, mas e se seu filho estiver pronto para ouvir? E se seu cônjuge precisar de encorajamento? Hoje, Nancy está finalizando a série Superando a Maldição das Palavras. Aqui está ela para falar sobre o que acontece quando priorizamos abençoar os outros. Conversamos na última sessão sobre a decisão de falar palavras de bênção na vida dos outros. E há algo muito, muito poderoso em falar palavras de bênçãos na vida dos seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, membros da igreja, seu pastor e seus colegas de trabalho. Quando falamos, há poder nessas palavras. Falamos muito essa semana sobre o poder da maldição e como muitas das nossas vidas foram feridas e desencorajadas ao ponto de passarmos anos tentando superar o poder negativo das palavras que outras pessoas nos disseram. Temos falado sobre como quebrar o poder da maldição em nossas vidas, e uma maneira de fazer isso é quebrando esse ciclo e virando a mesa, falando palavras de bênçãos na vida dos outros. Falamos ontem sobre um dos patriarcas, Jacó, que tinha 12 filhos, e alguns deles eram encrenqueiros. Alguns deles não eram dignos de estar na linhagem de Cristo e na grande nação que Deus levantou para ser o povo judeu. Mas quando Jacó estava prestes a morrer, ele falou palavras de bênçãos adequadas para cada um de seus filhos. As Escrituras nos dizem em Hebreus capítulo 11, aquele grande capítulo da fé, quando fala de Isaac e Jacó, Hebreus 11 está falando sobre as grandes façanhas que as pessoas fizeram, como Daniel na cova dos leões. Diferentes pessoas fizeram grandes façanhas. Quando fala de Isaac e de seu filho Jacó, você sabe o que as Escrituras destacam como a demonstração de um homem grande de fé? Ouça o que Hebreus 11 diz, versículo 20. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Essa foi a façanha dele. É por isso que ele é conhecido na galeria da fé, em Hebreus 11. Não é pouca coisa quando você abençoa seus filhos com relação ao futuro deles. Ele acabou recebendo um versículo inteiro nas Escrituras por fazer isso. Você não pode imaginar o poder transformador. Jacó era um homem que precisava dessa bênção, e até Esaú, que era um homem ímpio, sem Deus, recebeu uma bênção. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. E pode ser que para você também seja necessário ter fé para abençoar alguns de seus filhos que talvez não merecessem uma bênção. Uma das traduções diz: Isaac abençoou Jacó e Esaú com relação ao futuro deles. Outra versão diz: Isaac invocou bênçãos futuras sobre Jacó e Esaú. Com palavras, ele orou e pediu a Deus que trouxesse, isso é, invocar. Ele invocou bênçãos futuras sobre seus filhos com palavras faladas antes da sua morte. E, ao falar essas palavras de bênção a Jacó, seu filho, ele deu a Jacó algo para passar aos filhos dele para o futuro deles.
É assim que deveria ser, porque o versículo seguinte diz: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Isso exige fé. É um ato de adoração abençoar seus filhos. Decida fazer isso. Seus filhos precisam disso, você precisa disso, e você superará qualquer poder de maldição que tenha sido colocado em sua vida ao decidir falar palavras de bênção para os outros. Há um poder transformador na bênção, assim como há um poder transformador na maldição. Eu olho para os relacionamentos familiares, muitos que conheço hoje, e vejo o colapso da unidade familiar. Homens que não estão sendo homens, que não estão provendo para suas famílias e que estão sendo vulgares e vaidosos. Vejo mulheres sendo imorais e elas estão na igreja. E de onde vem isso tudo? Bem, nunca podemos justificar o nosso comportamento pelo que foi dito a nós, mas me pergunto quanto do jeito que as pessoas estão vivendo é resultado das coisas que foram ditas a eles, a maldição das palavras. Eu me pergunto como a vida delas seria diferente se tivessem vivido sob a bênção das palavras, palavras de bênção. Tenho uma amiga que cresceu em um lar cristão e indo à igreja, mas ela tomou algumas decisões muito erradas quando era adolescente, escolhas muito imorais. Ela fez um aborto quando estava no ensino médio e continuou a fazer escolhas erradas durante seus anos de faculdade, o que a levou a um transtorno alimentar e muitos outros problemas em sua vida. Bem, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela se rendeu à fé em Cristo. Ela veio a conhecer a Cristo de uma maneira pessoal e Deus iniciou o processo de santificação em sua vida, restaurando a sua vida. Ela escreveu e compartilhou comigo recentemente que uma das maiores bênçãos em sua vida aconteceu quando seu marido a pediu em casamento. Durante o namoro, ela finalmente contou a ele sobre o seu passado, algo que ela achou importante fazer para que ele soubesse, pois ele não tinha esse tipo de passado. Ele teve um tipo de passado muito puro e protegido, e ela achou importante que ele soubesse a verdade sobre o passado dela. Ela não conhecia o Senhor há muito tempo naquela época. Ela estava caminhando com o Senhor há cerca de 1 ano e havia muitas questões sendo tratadas em sua vida, mas ainda havia muita bagagem a ser resolvida. E ela disse: a bênção mais poderosa que eu recebi na minha vida veio do meu marido e continua vindo dele. Quando ficamos noivos, eu tinha sido salva por pouco mais de 1 ano e sentia profundamente o peso das falhas morais do meu passado. Vendo ainda a impureza no meu coração e mente, mesmo que o meu comportamento tivesse mudado. Quando meu marido me pediu em casamento, ele citou Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ela ficou impressionada com aquilo. Ela ficou maravilhada que o seu marido teria se concentrado no que Deus estava fazendo na vida dela, na graça de Deus, que a estava transformando e a fazendo uma mulher virtuosa, porque ela ainda não se via como uma mulher virtuosa. Ela ainda carregava muito remorso por todas aquelas escolhas não virtuosas que havia feito. Mas ela disse: esse cara se concentrou no que a graça de Deus estava fazendo na minha vida e não no que eu tinha feito fora de Cristo. Eu fiquei chocada, porque onde eu via vergonha e falha, ele via virtude. Ele viu como Deus estava reconstruindo e transformando cinzas em beleza. Agora, essa vida parece estar a milhões de quilômetros de distância, na maioria das vezes. Eu dei aquele primeiro passo para longe daquela vida quando, e ela menciona o nome dele, quando ele falou aquela bênção das Escrituras na minha vida. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com relação ao futuro deles.
Pela fé, Jacó, quando estava morrendo, abençoou cada um dos filhos de José. Eles deram uma bênção pela fé, dizendo: sim, você não é tudo o que Deus quer que você seja agora, mas pela fé, aqui está como eu vejo você em Cristo. Eu amo aquele versículo de 2 Coríntios capítulo 5, onde fala que somos novas criaturas em Cristo. E Paulo continua dizendo: portanto, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas o conhecemos como ele é em Cristo. Vemos um princípio poderoso nesta passagem. Se você olhar para os seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, pessoas que estão no processo de santificação, e você olhar para elas como são fora de Cristo, talvez você não tenha muita motivação para falar palavras de bênção para elas. Mas, se você as vê como Deus as vê, através de Cristo, e como elas podem ser, seriam e serão em Cristo, então você pode proferir palavras de bênção sobre suas vidas. Deixe-me encorajá-la a procurar oportunidades cotidianas para falar palavras de bênção na vida das pessoas ao seu redor, para ser intencional ao fazer isso. Não termine de escutar esse podcast e se esqueça do que acabou de ouvir. Tiago diz: se você ouve a Escritura e depois sai, e ela mostra como um espelho o que está acontecendo em sua vida, e então sai e esquece o que ouviu, você está se enganando, a sua religião não é verdadeira. Deus tem falado conosco sobre falar palavras de bênção. Agora, peça a Deus para mostrar a você em oportunidades diárias. E você terá algumas hoje para falar palavras de bênçãos, para falar bem dos outros em sua presença e sobre os outros, quando você falar sobre eles com outras pessoas. Eu tenho um amigo que é um construtor, um empreiteiro. Na verdade, é o homem que construiu a minha casa. Ele conheceu a Cristo enquanto estava no processo de construção da minha casa, e ele e sua esposa se tornaram amigos queridos. Um dia, ele estava na minha casa fazendo umas reformas e trouxe o almoço dele. Quando ele pegou a marmitinha dele, tinha um bilhete. E eu estou com esse bilhete na minha mão, na verdade. E eu perguntei: o que é isso? E ele disse: é um bilhetinho da minha esposa, que também se tornou uma amiga querida minha, e ele leu para mim. E eu perguntei se eu poderia ter uma cópia. Eu não me lembro agora por que eu perguntei, mas recentemente eu encontrei esse bilhete em um arquivo, e ela diz: João, que é o nome dele, você é a luz da minha vida. Você também é o amor da minha vida. Que você tenha paciência e seja gentil hoje. Com amor, Márcia. Eu conversei com esse casal ontem à noite por telefone e contei a eles que encontrei esse bilhete. Isso me lembrou da importância de comunicar bênçãos como uma forma de vida cotidiana. E o João me disse: a Márcia faz isso quase todos os dias para mim, há anos. Ele disse que na semana passada sua esposa fez uma cirurgia e não pôde escrever, não pôde enviar os bilhetes. E ele disse: eu senti muita falta desses bilhetes. E eu disse: João, me diga o que esses bilhetes significam para você como marido. O fato da sua esposa fazer isso quase todos os dias, por anos, colocando um bilhete na sua lancheira. E ele disse: Nancy, esses bilhetes significam mais do que você pode imaginar. Eles são melhores que o almoço. Na verdade, eu preferiria ficar sem o almoço do que ficar sem os bilhetes. Você pode estar dando ao seu marido, aos seus filhos, coisas básicas, como refeições e roupas, e você abençoa a sua família dessa forma. Mas será que você está negligenciando algo que pode ser um presente precioso e inestimável? E isso é procurar maneiras e oportunidades cotidianas para investir palavras de bênção. Veja, João é um homem de Deus, hoje mais do que era 10 anos atrás, quando ele conheceu a Cristo. E a sua esposa, chamada Márcia, que coloca esses pequenos bilhetes na lancheira do seu marido, teve uma grande parte em seu crescimento, falando palavras de bênção. João
Em suas próprias palavras, nem sempre foi o marido mais fácil do mundo, o pai mais fácil do mundo. Ele teve muitos problemas no seu próprio passado que precisou enfrentar. Mas ele tem uma esposa que está lhe falando palavras de bênção. Eu tenho acompanhado esse casal, à medida que se abençoam mutuamente, se tornarem mais como Deus os criou para ser. Ao falar palavras de bênção para os membros da sua família, para os seus amigos e colegas de trabalho, observe como Deus transforma suas vidas pelo poder da bênção. Deixe-me adicionar mais um pensamento sobre isso. E isso é que não devemos apenas procurar oportunidades cotidianas, seja colocando um bilhete na lancheira dos seus filhos, antes de eles irem para a escola, ou simplesmente falando palavras de bênçãos, dia após dia. Mas também peça a Deus para mostrar como aproveitar ocasiões especiais para trazer uma bênção especial para aqueles que estão na sua vida, seu cônjuge, seus filhos. Ouça, talvez você seja solteira ouvindo isso e pense: uau, você está falando muito sobre abençoar marido e abençoar filhos. E quem que eu abençoo? Você tem uma vizinha? Tem pais? Tem colegas de trabalho? Pessoas no seu pequeno grupo, no seu grupo de prestação de contas, pessoas na sua igreja, seu pastor. Mulheres, precisamos abençoar nossos pastores. Precisamos abençoar aqueles que fornecem liderança espiritual para o rebanho. E não apenas abençoar o seu pastor, abençoe a esposa dele. Ela também precisa disso. Mas, além desses relacionamentos diários, procure ocasiões especiais, oportunidades especiais para falar palavras de bênção na vida das pessoas. Você acha que aquelas crianças que foram trazidas a Jesus naquele dia específico, quando os discípulos não estavam dando espaço na agenda deles para as crianças, mas Jesus pegou aquelas crianças nos braços, sentou-as em seu colo, colocou suas mãos sobre elas e as abençoou? Você acha que elas esqueceram essa ocasião? Com certeza isso as marcou para a vida toda. Há momentos em que Deus traz pessoas para a sua vida. Às vezes, pessoas que você nem conhece. E às vezes, pessoas do seu dia a dia. Mas há momentos preciosos, inestimáveis, quando você pode dar uma bênção de uma forma que será transformadora para a vida delas. E falando sobre Jesus colocar suas mãos sobre as crianças, deixa eu só dizer uma coisa. Já falamos muito sobre falar palavras de bênção, mas o toque apropriado e significativo também pode ser uma grande parte de uma bênção. Para mim é muito significativo que esse detalhe esteja em Marcos capítulo 10. Jesus tocou aquelas crianças. Hoje em dia ouvimos tanto sobre toques inadequados, mas não podemos deixar de perceber a bênção que é um toque apropriado. Eu gosto de me aproximar de mães grávidas, fazer um carinho na barriga delas e abençoar o bebê que está no útero. Eu espero que isso não incomode você, mas eu penso naquele bebê no ventre e na mãe, que às vezes não está se sentindo a mulher mais linda do mundo naquele momento. Eu olho para ela e digo: não há nada mais bonito do que uma mãe grávida. Eu realmente acho elas lindas. Mas eu também penso naquele bebê e no plano de Deus e nos propósitos de Deus para essa criança. Muitas vezes, simplesmente coloco minhas mãos sobre a barriga de uma mulher grávida, a abraço e digo: Senhor, abençoe esse bebê, abençoe essa mãe. Eu procuro uma ocasião para falar palavras de bênção na vida de mulheres que estão nesse momento tão especial. Aniversários podem se tornar oportunidades especiais para falar palavras de bênção.
Eu já estive presente em celebrações de aniversários de 13, 16 e 21 anos de filhos de amigos. Ocasiões especiais em que pessoas, amigos e familiares se reúnem para falar palavras de bênção. Os judeus fazem isso com o Bar Mitzvah. É uma ocasião especial de reconhecer que um jovem está entrando na fase adulta e de falar uma bênção que o acompanhará durante os próximos anos de sua vida. Aniversários! O meu 30º e o meu 40º aniversário foram ocasiões em que as pessoas ao meu redor, com quem eu trabalhava, falaram palavras de bênção sobre minha vida que me fortaleceram. Foram palavras encorajadoras que me enviaram para o ministério. Eles me abençoaram com essas palavras de bênção. Aniversários podem ser uma ocasião especial para isso. No nascimento de filhos, eu já estive com pais de recém-nascidos no hospital. E recentemente fui ao hospital na noite em que uma amiga minha deu à luz. Eu fui a primeira visitante. Segurei a recém-nascida, a pequena Emma Grace Ward, nos meus braços, como havia feito com um irmão dela, Benjamin, 2 anos antes. Eu a segurei e disse: eu posso orar uma oração de bênção sobre essa menina? Eu coloquei a minha mão sobre ela e, com os pais, unimos nossas orações e abençoamos aquela menina. A dedicamos ao Senhor. Falamos: Deus, abençoe essa criança. Agora Emma Grace não se lembrará dessa ocasião, nem o irmão dela, Benjamin. Mas eu acredito que aquelas palavras têm poder. Elas entram na vida daquela criança. São sementes que são plantadas. É uma oração, uma invocação da bênção de Deus sobre aquela criança. Quando eu abençoo alguém, eu faço isso pela fé. Espero que Deus ouça, eu espero que Deus responda, de acordo com a sua vontade, essa oração. Eu espero que essas crianças andem com Deus, mesmo não sendo minhas. Isso ilustra que não é apenas importante para os nossos próprios filhos, mas temos um papel como corpo de Cristo na vida dos outros. Como parte da família de Deus, me importa que o filho e a filha de Wes e Carrie andem com Deus, mesmo não sendo meus filhos. Eu quero abençoar você, quero abençoar os seus filhos, quero abençoar os seus casamentos. Eu lembro de uma vez, em uma conferência, quando senti a direção de ir até um casal que era líder de um ministério cristão. Eu senti que eu deveria colocar as minhas mãos nos ombros deles e dizer: posso orar por vocês? E eu pedi ao Senhor que abençoasse aquele casal naquele momento. Casamentos são uma ótima oportunidade para orar uma bênção. No livro de Ruth, capítulo 4, você verá como os convidados do casamento deram uma bênção a Ruth e a Boaz. Que Deus os abençoe, que Deus os multiplique, que Deus dê a vocês uma descendência piedosa. Jesus, o Messias, veio por meio da linhagem de Boaz e Ruth. O Salvador foi a resposta para aquelas bênçãos oradas naquele casamento de Boaz e Ruth séculos atrás. Há poder na bênção. Quando você for a um casamento, não vá apenas para observar, para fazer anotações sobre o que a noiva está usando ou sobre como é o casamento. Vá como uma participante. Você não precisa ser uma das madrinhas para ser uma parte ativa do casamento e fazer uma oração de bênção sobre o casal. Procure uma oportunidade. Eu já fiz isso muitas vezes, de diferentes maneiras, antes ou depois do casamento. Pode ser com uma carta, pode ser palavras faladas, abençoando aquele casal, porque eles precisam disso. Será necessário uma graça incrível de Deus para que aquele casamento não apenas sobreviva, mas ainda mais prospere. Podemos ser parte de falar bênçãos para esses casais.
Quando seus filhos forem para a faculdade, quando saírem de casa, faça uma cerimônia de bênção. Seus filhos podem se envergonhar disso. Pode parecer um pouco estranho, especialmente se eles não cresceram vendo você fazer cerimônias de bênção. Por isso, é importante que você torne isso uma parte da sua família enquanto eles crescem. Um homem me contou recentemente que a primeira vez que o seu pai o abraçou foi quando ele tinha 29 anos e estava se mudando para outro estado. E ele disse: "Foi realmente eu quem abracei meu pai." Mas ele disse que foi a primeira vez que teve afeição física. E o fato de o filho estar se mudando parecia tornar isso aceitável. Bem, não se envergonhe de fazer isso, mas faça antes que os seus filhos tenham 29 anos, muito antes. Quando eles saírem, quando forem para a faculdade, você sabe que eles vão enfrentar desafios lá. Abençoe-os. Ore por uma bênção sobre eles. Traga outras pessoas para sua casa para orar uma bênção sobre eles. Quando alguém começar um novo trabalho ou um novo ministério, quando tiver um novo pastor na sua igreja, reserve um tempo para abençoá-los. Você pode dizer: "Bem, a nossa igreja não tem essa prática." Então seja você a pessoa que vai começar isso. Olha, eu sou mulher. Seria fácil dizer: os presbíteros deveriam fazer isso. Talvez eles devessem, mas eu já fui até os meus pastores ao longo dos anos e suas esposas e disse de diferentes formas: "Eu quero abençoá-los. Obrigada pelo ministério de vocês. Eu quero encorajá-los e orar uma bênção sobre vocês." Quando começamos o Aviva Nossos Corações, antes de irmos ao ar, tivemos uma cerimônia de bênção. Comprometemos o ministério ao Senhor, oramos, pedimos a bênção de Deus sobre ele. Mas, como eu começaria a ensinar nesse novo ministério, a liderança do ministério pediu para eu me ajoelhar, e as pessoas dos ministérios parceiros se aproximaram de mim, colocaram suas mãos sobre mim. Me separaram para essa tarefa, me abençoaram. E em muitos dos dias difíceis que se seguiram, minha mente voltava para aquela bênção que Deus deu através do seu povo no lançamento deste ministério. Deixe-me dizer que dar essa bênção é especialmente importante para as pessoas que estão sob a sua autoridade ou aquelas com quem você tem um relacionamento mais próximo. Você pode fazer isso como esposa para o seu marido, mas é ainda mais importante que um marido faça isso pela esposa e os pais abençoando seus filhos. E deixe-me dizer, sei que temos alguns pais que nos acompanham no Aviva Nossos Corações. Como filha, eu posso fazer um apelo a vocês, pais. Vocês não imaginam o quanto isso significa para sua esposa, para seus filhos, seus netos, quando vocês falam palavras de bênção na vida deles. E esposas, vocês podem encorajar os seus maridos com amor e respeito, ajudando-os. Você é a ajudadora dele. Ajudem o seu marido a ver o valor e a importância de vocês como casal, abençoando seus filhos. E à medida que vocês abençoam, essas palavras de bênção causarão crescimento, elas trarão esperança, elas trarão cura, elas direcionarão os corações para o abençoador. Então, ao encerrarmos essa série, aqui está o desafio. Fomos abençoadas, recebam a bênção de Deus em sua vida. E deixe Deus fazer de você uma pessoa que abençoa. Quando abençoamos os outros, o que estamos realmente fazendo é falar a bênção de Deus para eles. Nos tornamos um canal, um veículo para levar a bênção de Deus para a vida daquela pessoa. Não há bênção maior do que a bênção de Deus. Quando você abençoa alguém com a bênção de Deus, essa pessoa foi abençoada. Mesmo que ela não pareça receber,
abençoe de qualquer forma. É tão poderoso falar a bênção de Deus na vida dos outros, assim como é poderoso e até mais quando amaldiçoamos, diminuímos ou humilhamos com nossas palavras, falando mentiras nas suas vidas que, se acreditadas, podem destruir suas vidas. Bem, ainda mais, quando falamos palavras de bênção, nos tornamos instrumentos de graça, crescimento e bênção na vida das pessoas ao nosso redor. O que fazemos com nossas palavras importa. O que dizemos e como dizemos pode fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos. Nancy DeMoss Wolgemuth acabou de concluir uma série chamada Superando a Maldição das Palavras. Agora, Nancy, você falou sobre 2 pontos principais durante essa série. Superar a maldição das palavras negativas de outras pessoas e superar a tendência de amaldiçoar os outros. O ponto comum aqui é superar. Todas nós já experimentamos palavras negativas sendo ditas para nós ou sobre nós. E nossa tendência, nossa natureza humana é amaldiçoar os outros. Como eu disse nesta série, amaldiçoar não são apenas palavrões. Talvez nunca tenhamos falado esses tipos de palavras, mas podemos dizer palavras que diminuem, prejudicam ou ferem os outros. Estamos os amaldiçoando com nossas palavras. E nós não conseguimos superar essas coisas sozinhos. Acontece através do poder de Cristo. Através do sacrifício que Jesus fez, assumindo sobre si o peso, a maldição dos nossos pecados. Ele venceu o pecado e a morte. Como nos diz Romanos 8, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive dentro de nós como crentes. É assim que superamos a maldição das palavras negativas. Tudo começa com Ele. À medida que deixamos o Espírito Santo fazer sua obra dentro de nós, Ele traz cura. Eu experimentei isso muitas vezes em minha vida. Ele nos reassegura e fala a verdade nos lugares onde fomos feridos. Então, quando entregamos a Ele, deixamos que Ele tenha controle sobre a nossa língua e as palavras que dizemos. Superamos a maldição das palavras por meio do seu poder. E somos capazes de falar palavras de bênção aos outros, à medida que os vemos através dos olhos dele. E é isso que queremos ser, seguidoras de Jesus que abençoam os outros com nossas palavras. E, Dana, queremos ajudar nossas ouvintes nesse processo de aprender a usar suas palavras de maneira a abençoar os outros, ao invés de prejudicá-los. Durante todo o mês de julho, temos falado sobre a importância das palavras que falamos e das palavras que foram ditas para nós. Continuamos com o desafio de 30 dias sobre o poder das nossas palavras e espero que você esteja nos acompanhando nesse desafio. Diariamente você tem recebido um e-mail de encorajamento para usar suas palavras para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Caso você não esteja participando ainda do desafio, ainda dá tempo e ele vai até o final de julho. Visite nosso site e inscreva-se na aba Desafios. Também temos falado sobre o livreto da Nancy, O Poder das Palavras, que você pode adquiri-lo no nosso site avivanossoscorações.com. Aproveite todas essas oportunidades para crescer em como usar as suas palavras para trazer vida em nome de Jesus. Na segunda-feira, iniciaremos um novo tema sobre o perdão. Receba a cura ao liberar e aceitar perdão. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.